Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. Mais uma vez o Senhor nos permitiu esse encontro virtual e é muito bom estar com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Que o Espírito de Deus nos ajude, a fazer essa pequena reflexão, que seja útil a todos e todas. Quem puder, e tiver interesse, pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Atos capítulo 17. Queria falar um pouco com você sobre decisão. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Essa passagem, Paulo saía de Bereia, onde ele iniciou uma ministração, e aí ele sofreu uma perseguição. E os discípulos o levaram a Atenas. Ele estava em Atenas de passagem, não estava nos planos iniciais uma viagem missionária para Atenas. E enquanto ele estava lá, ele começou a ver a idolatria daquela cidade. E ele teve uma atitude curiosa e que às vezes destoa, em regra, do que acontece entre os religiosos. Porque ele viu o pecado das pessoas e ele se indignou, mas não foi uma indignação que ficava apenas da sua porta para dentro. Ele não apenas quis se indignar e comentar com seus correligionários sobre o nível de iniquidade, de pecado da cidade, do lugar onde ele estava. É muito comum nós nos depararmos com pessoas que, na verdade, comentam sobre o pecado alheio, reprovam com seus lábios, mas não passam disso. É uma indignação que fica apenas no âmbito doméstico, nos círculos mais restritos
né, dos seus relacionamentos. E o que ele fez foi exatamente isso. Pelo fato de entender que as pessoas estavam numa cegueira espiritual, ele foi fazer o que uma testemunha de Jesus deve fazer, ou seja, falar das boas novas. Porque só falando das boas novas eles poderiam, né, passar dessa situação de cegueira espiritual, de idolatria, para que eles crescem no Deus verdadeiro. Então já é um ensino muito interessante. É quando o Senhor nos chama não apenas de uma indignação pura e simples, né, retórica de língua, mas quando nós, diante de algo que à luz das Escrituras nos parece errado e que merece correção, nós somos o instrumento de Deus e a resposta de Deus, nos colocando no altar para que as pessoas tenham acesso à verdade e tenham a oportunidade de se arrepender, né? Então ele teve uma postura proativa e não foi apenas alguém que começou a choramingar ou, pior ainda, né, a se lançar em uma maledicência sem fim contra o pecador, quando ele mesmo não se dispunha a isso, muito pelo contrário, né? Ele colocou sua vida à disposição dos atenienses. De tanto ele falar do Evangelho, como nós lemos aqui, isso chegou, né, aos ouvidos de pessoas influentes e que oficiavam ali no Areópago, que é uma espécie de tribunal, né, na Atenas, na Grécia Antiga, e ele foi levado para lá e disseram: me fala aí as novidades, porque nós sempre temos interesse em conhecer as novas crenças, as novas doutrinas. Faça sua exposição, porque nós queremos ouvir você. E aí Paulo usou um gancho muito interessante, com muita sabedoria. Ele viu que havia muitos objetos de culto, né? Imagens de deuses, né? A partir da perspectiva cristã, deuses falsos. E ele viu um altar apenas com uma placa: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E ele pegou esse gancho e falou: esse aqui é o Deus que eu creio, esse é o Deus aqui que eu vim, sobre o qual eu vim pregar. Isso foi muito curioso, chamou a atenção. E ele começou a partir de um raciocínio que levava em consideração que o homem é uma criatura. Tudo que existe, né, teve uma causa, e essa causa seria Deus, é o que ele explica, né? Então, se Deus, né, seria uma causa de todas as outras causas, né, de todos os seres, né, ele é um Deus criador, ele é o artífice de tudo que existe, tudo que está diante dos nossos olhos, do mundo visível e invisível. Então também é razoável entender que os objetos de culto não podem ser deuses, porque eles são também coisas criadas, né? É um raciocínio simples, mas que não, de certa forma não era algo levado em consideração pelos atenienses por causa da cegueira espiritual. Eles adoravam objetos, ou objetos representavam deuses, né? E ele fala: o meu Deus só pode ser o Deus invisível, porque ele não pode ser representado por qualquer objeto, né? Ele está acima dessa imaginação humana e da arte e imaginação do homem para fazer coisas, né? Então, um Deus que está além disso. Isso chamou a atenção, só que em um determinado momento, depois de fazer essa exposição, dizendo que nele vivemos, nos movemos e existimos, não é? Deus é não apenas o Criador, mas também a causa de sustentação dos próprios seres, né? Tudo que existe só existe porque existe o consentimento de Deus, porque Ele dá suporte a toda a criação, né? E Paulo começou a discorrer sobre isso. Até aí eles acataram, não é, o discurso de Paulo, mas ele falou: e esse Deus em quem eu creio destinou um dia de julgamento, e essa pessoa que vai julgar, não é Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Aí começou a celeuma no Areópago, porque você falar de ressurreição dentro da cultura grega, né, naquele momento, na verdade uma insensatez, porque dessa perspectiva filosófica, né, o se desprender do corpo, a alma fora do corpo, é um estado de evolução superior a quem está corporificado, né? Na filosofia grega é assim. Então é um estado espiritual superior ao corpo. Como é que você vai fazer
falar em progresso espiritual quando você volta ao corpo para ressuscitar, né? Nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição como cristãos, né? Que Deus nos criou como seres integrais. Então, eu e você teremos um corpo ressuscitado, né? Já em outra qualidade, né? Revestido de incorruptibilidade, como está escrito em 1 Coríntios 15, mas sim um corpo. Então Deus nos concebeu para termos, né, corpo, alma e espírito. E Paulo, ao falar isso, criou aquela celeuma. Só que aí surgiu, né, naquele contexto, 3 tipos de pessoas. Por isso que eu queria falar sobre decisão, como nós lemos aqui. Aqueles que zombaram da pregação de Paulo, os que se apresentaram como procrastinadores, como pessoas que adiaram, né, aquela decisão, e o terceiro grupo, que foram os que creram, os que realmente acreditaram na palavra de Paulo, né? Em geral, as pessoas elas vão variar nessas 3 posturas, é sempre assim, né? Ou as pessoas vão desprezar, e isso inclui também a indiferença, ou elas vão falar como os outros, nós ouviremos depois, ou a pessoa vai crer. Mas só que essas 3 posturas são também decisões, né? São também decisões. O Senhor vê como decisão, inclusive, a nossa postura de indecisão, né? Estar em cima do muro também é decidir, não é? É uma postura. E aí os zombadores, claro que hoje ninguém, né, que se expõe à palavra de Deus quer se colocar no lugar de zombador, mas na realidade essa indiferença, esse desprezo, ele pode acontecer pontualmente na palavra de Deus. É isso que eu queria estabelecer aqui, né, de uma maneira resumida. Porque nós podemos ter uma postura de indiferença e, portanto, também de zombaria, de desprezo da palavra de Deus. Não é o evangelho todo, não é Jesus Cristo, né? Mas alguns pontos da palavra podem nos trazer uma certa rejeição, né? De uma maneira até inconsciente, né? Por exemplo, a Bíblia fala, o que tem sido indigesto, né, para muitos homens, que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, sacrificialmente. E isso, para muitos homens, é uma grande dificuldade, ou seja, não apenas é uma dificuldade, né, como algo que não merece atenção, ou seja, que é desprezado, né, é uma convocação do Evangelho para a estabilidade da família, né, para lares funcionais, né, e abençoados, que o homem tenha essa postura. Vou falar da parte masculina, né, que me cabe, e isso acaba sendo uma dificuldade, né, de prática, de compreensão, mesmo para alguns cristãos. Por quê? Porque você elege algumas coisas da palavra de Deus que você fala, tudo bem, eu concordo com a palavra, eu quero Jesus Cristo, mas isso aqui é demais, isso aqui, né, não cabe na minha cabeça, né? Como, por exemplo, orar pelos inimigos. Claro que é uma dificuldade quando nós temos adversários, né, pessoas que se colocam contra nós, gastar tempo em oração por elas, né, é realmente difícil. Eu já tive situações de perseguição, de hostilidade das pessoas. Você se colocar de joelho, né, para orar pela pessoa, não pela situação, mas pela pessoa, né, porque isso envolve uma lembrança, né, e a lembrança ela pode também estar associada a uma sensação, né, de ira, né, de indignação. Tudo isso vai mexendo com as nossas emoções, e você numa oração trazer aquilo à tona. Mas quando nós vencemos essa barreira e aceitamos o Evangelho como ele é, né, e nos colocamos em obediência, o Senhor opera de uma maneira tremenda, né? Porque nós é que devemos remover esses obstáculos à plena obediência da palavra de Deus, né? Então, a zombaria e a indiferença também é uma decisão. O que vamos fazer, né, frente a tudo que temos ouvido, né, que temos recebido aqui? Podemos ser indiferentes, né, que é uma espécie de desconsideração e de zombaria, ou podemos partir para outra postura, né? A segunda aqui que nós lemos é a postura dos que põem a palavra de Deus em stand-by, né? Uma parte do auditório falou, olha, quanto a isso, Paulo, nós ouviremos depois.
Ouvir depois não é, na verdade, propriamente desprezar. Porque se você promete que vai prestar atenção depois em algo, é porque esse algo tem alguma relevância para você, né? Só que isso também é uma decisão. E isso é uma decisão perigosa, quando achamos que o tempo de Deus vai se encaixar perfeitamente no nosso tempo, né? Então a palavra de Deus, ela sempre nos convoca, uma coisa que eu falo com frequência, ao hoje, né? O hoje é o único horizonte de tempo no qual nós podemos nos movimentar e decidir, né? E aqueles homens falaram, não, hoje não, mas depois a gente ouve. Só que não houve essa oportunidade, não houve um amanhã. O único tempo que eles conheceram foi o hoje, porque Paulo, depois daí, ele viajou para a cidade de Corinto, né? Como nós lemos aí na sequência. Eu lembro de uma história, tem um livrinho muito, muito interessante chamado O Guia dos Curiosos, né? Aquele livro que você lê para descontrair, né? E ao mesmo tempo que você descontrai, você também adquire informação, né? E esse livro fala sobre invenções, né? E as circunstâncias em que essas invenções foram desenvolvidas, né? E aí tem a história da invenção do telefone, que acho que a maioria aqui deve saber, que foi o norte-americano, né? O Graham Bell, e ele já estava desenvolvendo o telefone e ele fez o registro da patente no escritório de patentes de Nova York ao meio-dia, né? Só que é muito curioso porque nesse mesmo período em que o Graham Bell desenvolvia, né, o telefone, outra pessoa na mesma cidade teve a mesma ideia e também trabalhava no mesmo projeto. Só que esse outro, ele foi registrar às 14 horas, ou seja, 2 horas depois que Graham Bell fez o registro, né? E a invenção, ela, para todos os efeitos, né, a sua originalidade, ela vai depender do tempo do registro da patente, né? Então, quem registra primeiro é o autor da ideia. E Graham Bell foi mais rápido. Então a gente fica pensando, né, como seria a história, o que se passou, né, pela cabeça desse indivíduo que a gente nem sabe o nome, que também teve uma ideia brilhante, que também era igualmente inteligente e criativo, mas que talvez naquele dia falou, mais tarde eu vou fazer o registro, né? Não precisa ter pressa. Ele nunca imaginou que outra pessoa também estava desenvolvendo o mesmo projeto e acabou registrando antes no escritório de patentes, né? E acabou sendo Graham Bell o pai, né, do telefone. Então, eu estou contando isso porque, veja, que a nossa gestão do tempo nas decisões, ela pode trazer prejuízos quando nós somos procrastinadores, quando não levamos a sério, né, e principalmente no reino espiritual, né, quando não levamos a sério essas interpelações de Deus, as falas de Deus, né, para nós. Nós devemos responder sempre com sim, porque o adiamento pode trazer prejuízos irreparáveis para nós, né? É uma pretensão humana achar que eu posso agendar um compromisso com Deus, que a minha conversão pode ficar para depois, né? Que o meu comprometimento com as coisas de Deus, né, pode ser colocado no calendário para um momento futuro, né? Isso é uma grande insensatez, né? Tem uma passagem de Provérbios, capítulo 29, se não me engano, que diz isso, né? Que o homem que muitas vezes repreendido endurece, né, a cerviz, ele será quebrantado de uma vez sem que haja cura. Endurecer a cerviz né, o pescoço, é você não baixar a cabeça, você não se dobrar, né? Quando nós procrastinamos essa decisão, né? Depois a gente vê, né? Eu sou dono do amanhã também. Nós não somos donos do amanhã, né? Nós só conhecemos o hoje e nele nós decidimos e nele nós tomamos as decisões, né? Então a passagem também de Mateus, muito interessante, que Jesus fala: entra em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que esse teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido
a prisão. E aí, quando entrarmos na prisão, não sairemos de lá até pagarmos o último centavo, disse Jesus Cristo. Então ele fala, se você tem uma situação não resolvida, né, um adversário aqui não é o diabo, né, é alguém com quem você se indispôs. Então, se você está com essa pessoa a caminho, entre em acordo, busque reconciliação, faça isso logo. Porque se você é um ofensor do outro, né, e essa pessoa está entregando a sua causa para Deus, né, Deus que é o juiz vai te entregar um oficial de justiça e você vai ser recolhido à prisão, né? E muitas vezes nós colhemos os frutos das nossas ações, a própria vida nos devolve, né, naquela mesma moeda. Então é importante entrar em acordo com o nosso adversário, com a pessoa que nós ferimos ou com a qual nós nos indispomos, né, o quanto antes. Entra sem demora em acordo com o teu adversário, porque nós não podemos ser procrastinadores. Aqueles homens, eles se submeteram, se exporam à palavra de Deus, ouviram, mas falavam, amanhã a gente ouve o resto, né? É interessante, mas agora não, né? Só que o depois não pertence a mim nem a você. E o terceiro grupo, que é o que creio que seja, né, o nosso grupo, né? Estamos inseridos nesse grupo em nome de Jesus, são aqueles que creram, né? São aqueles que realmente assumiram uma decisão diante de Deus. O pastor Horácio sempre fala isso, né, com muita frequência e já há alguns anos, e é um ensino da mais alta relevância que talvez eu e você ainda não prestamos atenção devidamente. Crer é decidir, ele fala, né? Eu decidi crer. Nós não podemos entender a fé, né, apenas como um raio que caiu sobre mim de repente, né? É preciso uma vontade humana no crer, é preciso uma entrega, né, e e diria até uma certa teimosia na fé, por que não dizer? Como aquela música, né? Atrás não volto não. Pode me faltar os pais e os amigos, né? Pode me cercar, eu posso me cercar de vários perigos, né? Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto não, né? Eu vou seguir insistentemente nesse caminho, teimosamente com Jesus Cristo. Por quê? Porque crer também é decidir. Não é só apenas uma inspiração, não é uma teofania, ou seja, uma aparição divina diante de mim e aí eu creio. É insistir, decidir a cada dia, né, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, né? E é nesse ponto que muitas pessoas podem escorregar, porque acham que decidindo uma vez crer, não precisa decidir crer de novo, né? E o Evangelho, né, ele se revela, como está escrito, né, em Romanos, de fé, é uma espiritualidade de uma fé que vai do início ao fim. Então, de fé em fé, é crendo e crendo um pouco mais e crendo mais à frente e decidindo crer. Então, cada atitude nossa precisa ser uma atitude de fé, né? Vai pavimentar esse nosso caminho no Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos subestimar o valor da decisão, né? O Senhor sempre falou para o homem nas Escrituras, demandando decisão, sempre demandando decisão. Aliás, a própria Bíblia, ela foi sendo escrita, né, os livros, a partir de profecias, né, de falas de Deus para o homem e convocando o homem a uma decisão. Isso você encontra tanto nos profetas, né, como os próprios evangelhos, né? Os encontros de Jesus Cristo são encontros onde Jesus demanda decisão. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, né? Ele sempre chamava as pessoas à decisão. Nas parábolas, ele chamava as pessoas à decisão, né? Porque eu e você somos seres dotados de razão, de consciência, de sensibilidade e capacidade de julgamento. Então, essas características humanas, elas são levadas em consideração pelo próprio Criador, porque assim ele nos criou, né? Então, nós não podemos fingir que dá para levar a vida cristã sem tomar decisões, né? Em algum momento de Israel, da história de Israel, Deus mandou um profeta chamado Elias, porque o povo estava indeciso. Ao mesmo tempo que eles acreditavam, né, na Torá,
na lei de Moisés, na aliança que Deus estabeleceu com Abraão, Isaac e Jacó, o povo também começou a flertar com outros deuses, entre eles Baal. E aí o profeta veio falar o seguinte: olha, vocês decidam, por que vocês ficam titubeando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora, o que não pode é você ficar com o pé em cada canto aí da história, né? Para onde vocês vão? Qual vai ser a decisão de vocês? Porque, entenda, essa postura de vocês já é, aos olhos de Deus, uma decisão, né? Então, o Senhor quer que você e eu possamos decidir definitivamente pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pelas promessas do Senhor, né? Eu e você conhecemos quais são as promessas. Um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, né? Um desligamento total da velha natureza que nos dá a capacidade agora de viver de uma maneira diferente, definitivamente, né? Não que sejamos perfeitos, não que sejamos formados como pessoas impecáveis, o que seria uma sandice dizer isso, mas é preciso ter, não é, um contraste entre o hoje e o ontem. É preciso que haja uma diferença significativa entre a vida com Cristo e a vida anterior a Cristo. Quando não existe uma mudança de verdade, então Jesus Cristo acaba sendo, e o Evangelho, meros adornos para a nossa vida, né? É mais uma religião, é mais como se Jesus fosse um coleguinha que nós adicionamos no Facebook, né? Você aceita ele, né? E nada mais que isso. Não, ele entra para transformar, ele entra para nos dar vida nova, mas para isso precisamos decidir, né? E por fim eu queria lembrar aqui a palavra de Tiago, da epístola de Tiago, que diz que o homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos não pense que obterá coisa alguma de Deus. Você vai encontrar isso no capítulo 1 da epístola de Tiago. Então que o Senhor ajude você e a mim a sermos mais decididos no caminho, né? A sairmos de cima do muro, né? Não queremos ser zombadores, mas também não queremos colocar o Evangelho em stand-by. Não queremos adiar as decisões, os acertos que precisamos fazer com Deus e com as pessoas, né? Vamos decidir e que hoje seja o dia de mudança. Em nome de Jesus.